Muito bem, Lígia, eu queria que você contasse, você me autorizou a chamar de você, doutora Lígia, professora, que você contasse um pouco da sua história, da sua luta também contra a corrupção, da sua atividade como professora, quer dizer, dar um panorama para o nosso público conhecer melhor o seu trabalho antes de falar especificamente sobre o livro. Bom, muito obrigada por essa oportunidade, antes de mais nada. O combate à corrupção acho que é fundamental, são pouquíssimas as mulheres que combatem a corrupção, eu acho que é um detalhe importante da gente chamar a atenção, então eu acho que é algo fundamental, e enquanto a gente de fato não combater a corrupção no país, nós não sairemos do subdesenvolvimento. A escolha de combater a corrupção veio de uma consultoria que foi ganha junto ao Banco Mundial, para analisar quais de condutas de responsabilidade social corporativa em Angola, no setor de óleo e gás. E a partir dessa consultoria que foi feita junto ao Banco Mundial, foi uma licitação que o escritório de advocacia que eu trabalhava participou, eu comecei a trabalhar com transparência, com corrupção, e comecei a escrever artigos sobre isso. E aí eu fui convidada por um professor que estava montando uma lista de experts, junto à UNODC. A UNODC é uma agência da ONU que tem por função a implementação, digamos assim, da Convenção da ONU contra a Corrupção, que este ano faz 20 anos, e cuja Conferência dos Estados-Parte começa agora, na semana que vem. E aí fui convidada a compor essa lista, e comecei a trabalhar com vários experts dessa área para a gente fazer currículos para combate à corrupção, fazer análise, por exemplo, de quantas escolas no mundo têm disciplinas sobre combate à corrupção, e assim sucessivamente. E aí, daqui para chegar no livro sobre a Lava Jato, tem um pouco de caminho, mas eu acho que eu deixo vocês falarem algo, senão eu não vou parar nunca mais de falar. Não, pode contar um pouco mais da sua história e a sua formação em Direito. Você atuou como advogada? Atuo como advogada, sim, formação jurídica, tenho mestrado, doutorado, livre docência, tudo em Direito. Duda Teixeira, quer começar aqui as perguntas? Eu começo então pelo começo, que é de onde veio a ideia do livro, porque tem uma história bacana, né, do Marcelo Odebrecht, não é isso? Você pode contar? Posso. Na verdade, a ideia veio de um professor de Harvard que chama Eugene Soltes. Se você der um Google, você vai ver que ele escreveu um livro que é Why They Did It, por que eles fizeram isso. O Eugene Soltes é um professor da Harvard Business School que entrevistou praticamente todo mundo que é importante de crime de colarinho branco, inclusive o Madoff. Então, o livro dele é muito interessante, e a pergunta é: por que vocês fizeram isso? Porque tinham poder, tinham dinheiro, tinham formação técnica, por que você fez isso, né? Então, o livro dele é muito bacana, e eu tive contato com ele. No caso, as pessoas que se envolveram em esquemas de suborno, é isso? Por que elas participaram de esquemas de suborno, se elas já tinham tanto dinheiro e poder? Exato, tinha tanto dinheiro, tanto poder, tinha formação, a maior parte deles fizeram boas escolas, quer dizer, o que levou você a seguir este caminho? E qual é a resposta? Você vai ter que ler o livro do Eugene Soltes, que é muito interessante, né? E é o que todo mundo diz: depois que você começa, é como uma avalanche, você não consegue sair mais. E você sempre vai querer mais poder, às vezes não é nem o dinheiro, mas é mais poder e mais poder e mais poder, e você não consegue viver sem isso, fundamentalmente. Então, foi uma conversa sobre isso, e eu achei super interessante, porque tem várias pessoas que ele entrevistou que estavam na cadeia, foi por carta, porque nem sempre ele conseguia autorização das autoridades para poder visitar as pessoas e conversar com as pessoas. Uhum. E aí eu falei: nossa, nós estávamos na época da Lava Jato, eu falei: nossa, tem tanta gente importante preso, né, tanto empresário importante preso, né, que fazia parte da história, faz parte ainda, né, da história do país. Eu falei: eu vou tentar entrevistar um deles. Aí eu falei: bom, o mais emblemático seria o Marcelo Odebrecht. E aí eu mandei uma correspondência na penitenciária, que ele estava preso na época em Curitiba, que foi encaminhado ao seu advogado, e o advogado dele acabou me respondendo, foi um período longo, foi 1 ano, acabou me respondendo, e disse que o Marcelo concordava em conversar com os meus alunos. Eu não queria entrevista para livro, eu não queria nada, eu queria trazê-lo para ele conversar para os meus alunos, para explicar para os meus alunos por que né, ele fez isso. Ele vinha de boa família, tinha boa formação técnica, quer dizer, querendo ou não, ele tinha passado 2 anos na cadeia, e foi uma experiência, eu acho que muito boa para os alunos. Ele fez uma palestra muito interessante mesmo para os alunos, ele foi extremamente aberto aos alunos, respondeu
todas as perguntas que ele que lhe fizeram, e alunos de graduação não tem filtro, né? Eles vão realmente perguntar tudo o que quisessem. E ele disse, eu vou fazer uma apresentação muito curta de PowerPoint, e ele realmente fez uma apresentação curta, e depois falou, agora eu estou aberto para perguntas. E realmente a gente teve que interromper, porque os alunos não paravam mais de perguntar, porque eles queriam saber mais, e ele realmente estava muito disponível, e foi realmente uma grande experiência. Os alunos que assistiram se lembram até hoje, que eram nessas disciplinas que eu dava de combate à corrupção. Então foi uma experiência bastante interessante. Isso está gravado? Está gravado? Não, porque um dos requisitos era exatamente esse. Não era nem dele o requisito, eram os advogados dele, que como ele cumpria a pena, isso não poderia ser gravado. Então, os alunos foram pedidos que... a gente tem uma caixa azul na instituição que aconteceu isso, e na instituição educacional, em onde os celulares foram colocados lá, inclusive o meu celular, o celular de todo mundo foi colocado lá, com medo de ter algum tipo de gravação que pudesse comprometer a defesa dele, e querendo ou não, ele cumpria a pena, né? Ele tinha acabado de sair da prisão. Então, não foi gravado, e eu acho que talvez se tivesse sido gravado não teria sido tão interessante. E agora, quando você diz que ele fez, quer dizer, sobre aquilo que ele fez, é porque ele realmente fez. Quer dizer, houve pagamento de propina, houve um esquema de suborno no Petrolão, durante os governos do PT, que muita gente agora quer fingir que não existe, né? Quer fingir que não aconteceu. Então, imagino que ele tenha contado um pouco sobre isso, mas... Quando a gente vê os depoimentos, sempre há uma tentativa da maior parte dos envolvidos de se eximir de responsabilidade, daquilo que na gíria popular agora se diz passar pano. O Marcelo Odebrecht passou pano para si próprio, ele tenta justificar, porque muitas vezes se falava da regra do jogo, é a regra, esse sistema tem que mudar, quer dizer, como se eles cometessem crime porque não havia outro jeito. Eu acho que ele foi muito sincero com os alunos, e ele disse, em primeiro lugar, não foi ele que inventou a corrupção dentro da Odebrecht, quando ele entrou ela já existia, não só na Odebrecht, mas digo no Brasil, e ele falou uma coisa que eu acho que marcou bastante os alunos, que ele imaginava que os fins justificariam os meios, e que ele descobriu que não, que os meios são muito importantes, então você não pode apenas levar em conta os fins. Então, acho que isso foi fundamental, o recado para os alunos acho que foi muito claro, e... Essa é uma boa mensagem. Foi uma grande mensagem, estava no PowerPoint que ele fez, era assim, a finalização do PowerPoint, eu acho que isso ficou super gravado com os alunos, então acho que foi bacana. Bom, mas daí para chegar no livro da Lava Jato, eu passei a ter bastante contato com ele, porque eu e Eugênio Soltes queríamos escrever um caso para Harvard sobre ele, assim como tem caso de várias pessoas de colarinho branco, e o Marcelo topou. Só que aí veio a pandemia, e o Eugênio é péssimo em tecnologia, então chegamos a ter até fazer um Zoom. O Eugênio é aquele da tese original, exatamente, da dos Harvard Estados Business Unidos. Eles não estavam inventando nada, eu tinha gostado de uma ideia e estava simplesmente replicando, entrei em contato com ele e replicando uma ideia que era bacana. Legal. E aí eu conversei com o Marcelo sempre foi muito atencioso, muito disponível, ele falou, tudo bem, é um caso para Harvard, eu e o Eugênio vamos escrever juntos, e ele falou, não tem problema, mas eu posso ler, e eu falei, não, você terá todo o direito de ler o caso e de examinar, os advogados dele estavam preocupados, ele estava mais até interessado do que os advogados. E aí nós tivemos uma primeira entrevista com ele, via Zoom, depois da pandemia, porque isso seria antes da pandemia. Antes da pandemia, o Eugênio Soltes viria para cá, tinha um jantar marcado na casa do Marcelo Odebrecht, que iria começar o trabalho junto com o Eugênio. O Eugênio gosta de ver, quando possível, as pessoas, ele gosta de olhar nos olhos para poder fazer a entrevista, e ele tinha a passagem comprada, estava tudo resolvido, marcado um jantar, o jantar seria na casa do Marcelo, e veio a pandemia, então ficou tudo meio suspenso, aí falamos, bom, então vamos fazer via Zoom. Então nós fizemos uma primeira entrevista via Zoom, mas não é a mesma coisa, não rolou, e o Eugênio não gosta de tecnologia, então falou, vamos deixar para mais tarde, vamos deixar para terminar, quando terminar a pandemia, porque na época ninguém pensava que iríamos ficar 2 anos dentro de casa, a gente imaginava que se passaria rápido, enfim, e aí o negócio desandou. Quando eu levei o Marcelo Odebrecht para a escola, eu apanhei de todos os lados da imprensa, porque dizia que eu estava ensinando corrupção para os alunos,
E aí eu expliquei do Eugênio Soltès, expliquei que o FBI norte-americano, ele pega criminosos e traz para fazer treinamento, porque, por exemplo, lavagem de dinheiro, quem sabe melhor fazer lavagem de dinheiro do que alguém que faz isso efetivamente, né? Muito melhor até do que um policial. Então, porque a pessoa vive para explorar esse tipo de lado criminoso, E num esquema internacional, como era do Odebrecht. Exatamente. E aí o que acontece? Eu apanhei bastante. E aí eu falei, eu quero escrever um livro sobre isso e escutar as várias versões, dar vozes para absolutamente todo mundo. Porque eu sou advogada, mas tem um lado acadêmico. Eu não quero ter um lado ou outro, eu quero escutar todos os lados. E depois chegar numa conclusão do que eu acho que foi ou que será, e se foi sucesso ou se foi fracasso. Tanto é que em todas as entrevistas que eu fiz, foram 22 entrevistas, a última pergunta é: você acha que foi um sucesso ou um fracasso a Lava Jato? E se você quer deixar alguma mensagem. Então, para todo mundo, a pergunta era idêntica. Aí eu comecei na seleção de quem o que eu queria entrevistar. Eu queria ter feito esse livro entrevistando pessoas que foram condenadas pela Operação Lava Jato, mas aí eu me desaconselharam, falaram, não é o caso, elas estão cumprindo pena, acho que vai ser extremamente complicado. E aí eu comecei a ver quem queria falar. E foi difícil, porque as pessoas não necessariamente queriam falar. E a Lava Jato ainda não tinha terminado. Então, quando eu comecei as entrevistas e comecei a procurar as pessoas. Mas aí fui achando uma pessoa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, com redes de contatos que você acaba tendo, né, que você constrói nessa vida que a gente passa. E não entrevistei todo mundo que eu queria. Entrevistei as pessoas que tiveram disponibilidade, tiveram vontade, tiveram agenda e que queriam falar. Tem várias pessoas que eu gostaria muito de ter entrevistado, independentemente das pessoas que foram condenadas, que isso, quem sabe, algum dia eu consiga fazer essa entrevista, que eu acho que também quero escutar esse lado, volume quero 2. Ouvir, quem sabe. E foi muito desgastante o volume 1, acho que no volume 2 eu não vou conseguir. Posso fazer uma pergunta? Sim, Graeb, deixa eu só pedir para a Lígia mostrar o livro aqui para o nosso público. E ele tem o nome das pessoas que foram entrevistadas por ela na capa. Tá aí o título Lava Jato Grande e o subtítulo Histórias dos Bastidores da Maior Investigação Anticorrupção do Brasil. E você tem ali nomes de juízes, de investigadores, de advogados e de pessoas envolvidas em todo esse escândalo. Inclusive, tem ali Marco Aurélio Mello, por exemplo, ministro aposentado atualmente, né, do Supremo Tribunal Federal, e a gente vai falar mais ou menos sobre alguns desses personagens ao longo da nossa conversa. Diga, Graeb. Eu queria perguntar sobre o Michel Temer, porque o Michel Temer foi entrevistado, é um dos 22 entrevistados do livro, e no fim das contas é alguém que foi condenado, foi preso pela Lava Jato, né? Então, por que ele topou falar e o que a senhora conseguiu extrair, o que lhe pareceu mais interessante no depoimento do Temer? O ex-presidente Michel Temer, ele foi ouvido na qualidade de sociedade civil, porque o livro está dividido em 4 partes. A primeira é o Ministério Público, segunda, advogados criminalistas, fundamentalmente, terceira, a magistratura, de primeira até o Supremo, de primeira instância até o Supremo, e, por fim, sociedade civil, ou seja, pessoas que, de alguma forma, participaram. A maior parte delas são pessoas que trabalham no combate à corrupção, e o Michel Temer entrou nessa categoria, como pessoa que participou, que fez parte da sociedade civil e que participou. Ele não entrou na categoria políticos, eu não tenho uma ala políticos, embora eu tenha querido fazer. E os políticos não quiseram me dar entrevista. E o Michel Temer, ele foi muito afável e deu entrevista. Não sei se porque ele fez São Francisco, eu fiz São Francisco, tínhamos pessoas em comum, e ele foi... A universidade. Da universidade, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né, que a gente chama lá de São Francisco, e a entrevista dele, do ponto de vista jurídico, ele é um constitucionalista, é um grande constitucionalista, e ele se bateu exatamente nisso. Então, acho que o que se pode dizer de interessante da entrevista dele é pensar que não é porque a Lava Jato acabou, é que a corrupção tem que acabar, muito pelo o combate à corrupção tem que acabar, muito pelo contrário, acho que a gente apenas aprendeu um pouco mais e a gente pode continuar neste combate com um aprendizado que veio não só da Lava Jato, mas veio da Banestado, veio do Mensalão, ou seja, você teve vários casos de combate à corrupção
que depois tiveram vários problemas, mas eu acho que tudo isso é um aprendizado, porque ou o país muda, ou nós continuaremos fora da OCDE, nós continuaremos fora do mundo propriamente dito. Então, não é que vai ser para a nossa geração que não vai sobrar nada, vai ser para as próximas gerações é que vai ter uma situação ainda mais complicada. A gente Espero ter respondido a sua pergunta. Fica à vontade, Grebe, se quiser aí um complemento. Pelo que eu entendi, ele fez um balanço positivo da Lava Jato, é isso? Ele não fez um balanço nem positivo nem negativo, que o balanço dele é muito mais jurídico e do ponto de vista constitucional. Ele não fala nem que sim, nem que não, ele dá uma mensagem de que no final é importante combater a corrupção, independentemente da Lava Jato existir ou não. Ok. Muito bem, aqui na lista eu vejo algumas pessoas ligadas no ativismo, do combate à corrupção, como Roberto Liviano, né, do Instituto Anticorrupção, Modesto Carvalhosa, que sempre está aí falando também em defesa da sociedade, contra os criminosos do colarinho branco. A Eliana Calmon já deu entrevista aqui ao Papo Antagonista, ela é muito crítica das promiscuidades que muitas vezes existem no sistema institucional brasileiro entre figuras do Poder Judiciário. A gente fez uma entrevista com ela no momento em que o STF tinha tomado aquela decisão sobre autorizar os próprios juízes, inclusive os ministros do STF, a julgar casos de clientes de escritórios de advocacia dos seus cônjuges, né, das suas esposas, por exemplo, e de parentes. E ela que sempre criticou o filhotismo. Não digamos de maridos, porque não tem mulher no Supremo. Cada vez menos, né? Porque agora saiu a Rosa Weber e o Lula indicou o Flávio Dino. Então não tem como ser maridos. Pois mas acho que a Carmen Lúcia, o marido não tem marido advogado, né? Pelo menos não apareceu. Não, pelo menos que eu saiba, eu nem sei se a Carmen Lúcia é casada. Quem aparece nessas listas aí é Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, são juízes que têm familiares com escritórios de advocacia. E a Eliana Calmon, ela falou sobre a Lava Jato? Tem algum ponto que mereça destaque da entrevista dela? Eu acho que toda a entrevista dela merece destaque. Ela é sensacional, ela falou com o coração e com a alma lavada, ela falou tudo que ela realmente tinha vontade, de tudo que ela pensa. Se ela veio dar uma entrevista aqui, vocês viram, que ela é muito clara, ela é muito direta, muito objetiva. Transparente. É uma entrevista que eu pessoalmente recomendo, mas eu tenho tentado não dizer qual é a minha opinião sobre o livro, porque eu não quero influenciar o leitor, eu quero que você leia, mas tem algumas entrevistas que eu pessoalmente gosto muito, acho que não é porque eu gosto muito que eu estou influenciando para um lado ou para o outro, mas a da doutora Eliana, ela é muito direta e muito objetiva, ela não chegou a julgar a Lava Jato, mas eu tentei ministros do STJ e não consegui, e ela foi a ministra do STJ que disse que falaria, apesar dela não ter julgado um processo de Lava Jato, mas ela participou do Mensalão. Então, ela tem uma história para contar de como foi o julgamento, então isso é bastante interessante, bastante importante. Além do que, ela foi presidente do CNJ, então ela tem bastante bagagem, exatamente, para falar da magistratura como um todo, e é extremamente interessante a visão dela e o posicionamento dela. E, de uma maneira geral, o livro aborda aquilo que aconteceu tanto nos escândalos, quanto nas investigações e nos processos, mas aborda isso que está acontecendo até hoje, que é uma reação contra a Lava Jato também. Ele chega a abordar isso? Não, isso ficou para uma outra oportunidade? Não, ficou para uma outra oportunidade. Ele para no tempo quando a Lava Jato terminou. Então, ele tem um tempo de vida, porque era um livro que já tem 3 anos, tinha entrevistas que eu já tinha feito já há algum tempo e que ele precisava ser publicado. Tiveram mudanças, sem sombra de dúvida, e é por isso que o livro diz exatamente quando foi tomado o depoimento, quando foi revisado o texto, porque todos os textos foram revistos pelos seus entrevistados, e então, né, para o público saber exatamente quando que a pessoa falou e o que falou. E é baseado na história de depoimentos, né, depoimentos orais, não, nada foi por escrito, todas as entrevistas foram gravadas via Zoom, e depois foram transcritas. Depois da transcrição, eu coloquei num português mais afável, mais
simples de se ler, mais tranquilo de se ler, porque senão uma entrevista oral, quando você transcreve, não fica boa, você precisa realmente dar uma adaptada. Coloquei notas de rodapé tentando explicar, porque muitas vezes eles faziam referências a operações Banestado, Mensalão, CC5, e pessoas, então nas notas de rodapé diz quem era quem, então era essa preocupação para um leitor que não fosse da área jurídica, que ele pudesse entender. De novo, esse livro não é para advogados apenas, embora tenha muitos aspectos jurídicos, mas é para o grande público, para entender essa parte da história do Brasil que não pode ser esquecida. Duda Teixeira? Lígia, a gente pode voltar a ter uma outra operação como a Lava Jato, porque o Bolsonaro, quando ele acaba com a Lava Jato, ele fala, estou acabando porque não tem mais corrupção no meu governo, né? O Lula não fala do assunto, né? Combate à corrupção não existe. A gente pode ter uma Lava Jato 2 no futuro? Ah, sem dúvida. Nós não tivemos um Mensalão, nós não tivemos um Banestado, por que não, né? Eu acho que agora nós estamos numa fase de... Se você for olhar do ponto de vista de história de países de combate à corrupção, você tem altos e baixos. Nós estamos agora embaixo, porque é a reação do sistema contra o combate à corrupção. E se você for olhar em vários países, você tem essa reação. Mesmo os Estados Unidos, que é um país que desde 1977, com a legislação norte-americana, foi o primeiro país que fez uma lei anticorrupção, foi os Estados Unidos, em 1977, que foi em reação ao escândalo, o escândalo Watergate, que todo mundo só sabe da parte das gravações e esquece que tinha um problema de propina, de caixa 2. Mas não tinha uma lei que criminalizasse caixa 2. Então, foi aí que nasceu a legislação norte-americana em 1977. Então, é engraçado você ver que tudo, então, melhoria de departamento de compliance nas empresas e muitas legislações surgiram por causa de escândalos. Quer dizer, o escândalo impõe uma reação institucional. Exatamente, exatamente. E sempre depois você tem o reverso, porque você, né, impõe, nasce uma legislação, a FCPA é uma grande lei, de 1977 existe até hoje, o único país que tinha lei anticorrupção era os Estados Unidos, e as demais legislações que foram feitas, inclusive a própria Convenção da ONU contra a Corrupção, que faz 20 anos agora, junto com a gente, que faz 10 anos a nossa lei anticorrupção, você é uma resposta a uma reação da população para algo que não estava criminalizado, que não estava legalizado, não criminalizado, porque no Brasil não é dentro da parte criminal que a nossa lei trata, ela trata apenas de aspectos civis e administrativos, ao contrário da lei norte-americana, que trata de aspectos criminais, além de civis e administrativos, ou seja, ela é muito mais ampla. E depois vem a reação do sistema, que é a reação justamente dos poderosos que foram atingidos, que aí usam todo o seu poder, sua influência, e no Brasil, eu tenho falado disso escrito a respeito, você tem um poder múltiplo, que é um poder político, econômico, judiciário e midiático, que vai se alinhando para fazer com que haja uma grande blindagem coletiva, né? E isso aconteceu na operação que inspirou a Lava Jato, a Operação Mãos Limpas na Itália, também com a reação das pessoas poderosas, desmantelando todo esse arcabouço legal, alterando jurisprudência, eventualmente perseguindo integrantes e até com alguns rescaldos para a imprensa que a gente está vendo e apontando aqui até hoje. Só para, enfim, completar a história, Graeb, quer fazer uma pergunta aqui para a professora? Eu quero. Eu queria saber o que sobrou da Lava Jato. A senhora disse que a gente está agora no fundo do poço, né? Mas ficou alguma coisa de bom aí, boiando na superfície? Eu acho que sim. Em primeiro lugar, nós temos uma lei anticorrupção, coisa que antes a gente não tinha, e ela continua existindo. 2, nós temos uma lei das estatais que fala sobre programas de integridade. Nós temos empresas que hoje em dia têm departamentos de compliance. Não são mais os departamentos de compliance da época da Lava Jato, com muita gente, mas você tem programas de integridade e programas de compliance. E você tem mais gente trabalhando e estudando sobre o tema. Você tem disciplinas nas universidades sobre combate à corrupção. Então, você tem, sim, coisa que sobrou. Agora, tem que começar do novo e tal? Não, acho que tem uma estrutura que foi construída, ela está sendo, não é combatida, ela está sofrendo os reveses, porque a corrupção não tem ideologia, não tem direita, esquerda, centro, não existe.
corrupto é corrupto, ponto. Então, já que eu sou corrupto, eu quero combater quem está tentando acabar comigo, certo? Então, pouco importa qual seja a ideologia, eu vou começar a passar leis ou tomar decisões jurisprudenciais, etc, etc. Mas eu acho que os departamentos de compliance que foram feitos nas empresas são importantes, os empresários foram os que mais sofreram, e isso eu acho que tem que ficar muito claro para o empresário lembrar que, olha, os políticos, pouquíssimos políticos foram presos, agora muitos empresários foram presos, e muitos deles continuam presos, ao contrário dos políticos. Então, acho que Sofreram, isso é uma lembrança... são as consequências judiciais pelos crimes cometidos, enquanto políticos nem sequer sofreram essa consequência na sua maioria. Exatamente, então é isso que tem que se levar em conta. E o que é mais triste é que são os políticos, na verdade, que fazem a nossa lei, né? Então, eu imagino que vai ser tudo destruído? Não, não vai. Eu acho que não tem como. Tem coisa que ficou. E você tem uma nova geração que está vindo aí, que pensa em critérios ESG, que pensa em conceitos, né, mais ambientais, sociais e de governança corporativa, ou seja, você tem uma geração diferente. E se o Brasil quiser entrar na OCDE, ou ele volta a combater a corrupção, ou nós provavelmente vamos estar de fora. Não vai ter você está apontando um elemento que eu apontei em vários artigos e comentários, que é, para entrar em organismos internacionais, o que se chama de adesão, geralmente, é preciso que o país faça deveres de casa. Então, o Brasil, para entrar na OCDE, precisa ter todo um mecanismo de combate à corrupção melhor do que o que se tem. E eu aponto, de maneira crítica, evidentemente, a determinados personagens da política brasileira, que muitas vezes não há esse interesse em integrar organismos internacionais, e há uma preferência por se aliar a lideranças mais autocráticas, etc., porque elas não cobram esse dever de casa. A gente vê a Ucrânia, por exemplo, que também tinha problemas com corrupção. Aliás, Volodymyr Zelensky, o atual presidente, subiu ao poder com um discurso anticorrupção e que não tinha sido aceita também na União Europeia em razão dos problemas da corrupção, entre outros que foram alegados, e aí se passa ali um relatório e o país faz o seu dever de casa. Então, assim, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, que e é um ponto também abordado pela Transparência Internacional, que o Brasil precisa aproveitar esse tipo de pré-requisito para melhorar para dentro e conquistar depois novos espaços para fora. Agora, Lígia, você falou da lei das estatais. Nós estamos fazendo ao vivo essa entrevista na terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Amanhã, quarta-feira, 6 de dezembro, está previsto, está marcado, pelo menos, o julgamento no Supremo Tribunal Federal da liminar do Ricardo Lewandowski, que era ministro, depois se aposentou, foi uma das últimas decisões dele, que afrouxou a lei das estatais. Quer dizer, a lei das estatais, como você bem colocou, ela veio em decorrência da descoberta pela Lava Jato do escândalo do Petrolão, do esquema de corrupção da Petrobras. Então, se colocou ali uma série de pré-requisitos para indicação de cargos de comando, por exemplo, nas estatais brasileiras, justamente para que não houvesse essa instrumentalização política, a compra de apoio parlamentar com distribuição de nacos do Estado para partidos que usavam esses nacos para arrecadação de propina, e isso vai ser julgado agora se mantém a liminar do Lewandowski ou se não se mantém. Enquanto ela está no ar, o governo Lula já foi indicando vários políticos, várias pessoas que poderiam ter a sua indicação questionada se a lei das estatais estivesse inteiramente em vigor. Então vamos ver qual vai ser a modulação aí da decisão final, se vai permitir tudo o que foi feito até o momento, se vai ter uma nova posição, mas só a partir de agora. E você também falou sobre as questões de compliance. Isso também há iniciativas para desmantelar esses compliance em estatais. A gente está acompanhando de uma maneira muito especial o caso da Petrobras, nosso Rodrigo Oliveira tem comentado a respeito disso, várias iniciativas ali, algumas das quais foram tomadas também ao longo do governo Bolsonaro. Quer dizer, essa reação contra o arcabouço que se criou para blindar as empresas, para proteger o interesse público, ela continua sob ameaça. Quer dizer, nós precisamos continuar apontando tudo. Sem dúvida, e a sociedade civil precisa acordar e precisa voltar a se manifestar, voltar, porque eu acho que a sociedade civil perdeu um pouco a esperança.
E a gente não pode perder a esperança. É um combate de muito longo prazo e a gente não pode afrouxar de jeito nenhum, apesar das pessoas envolvidas. Quer dizer, se eu sou corrupta e ganho uma super grana e tal, e tenho poder, etc., etc., eu vou fazer de tudo para continuar com essa vida boa. E o pior é que a corrupção é um crime que você não vê quem é a vítima. A hora que você tem o político que guarda o dinheiro no bolso e esse dinheiro não chega para comprar respirador numa época de Covid, você não sabe quem que morreu por causa disso. Então, você pensa que é um crime que não existe, você não vê a vítima, então, né, tudo bem, não tem problema. Então, isso é um grande problema para você combater a corrupção. O desmantelar as estatais, desmantelar as estruturas de governança, no caso da Petrobras, que foram formadas com a ajuda do Departamento de Justiça norte-americano, que ajudou e pôs uma série de regras, com participação de um monitor brasileiro indicado pelo Departamento de Justiça norte-americano para ajudar, né? Ou seja, você teve uma estrutura que foi criada e muito bem criada. Tem aí depoimento do Marcelo Zenkner, que foi diretor de compliance e de integridade da Petrobras. Então, você tem uma estrutura que ainda está resistindo, mas que ela está sob ataque já há vários governos. E, de novo, não tem direita, não tem esquerda. A corrupção, ela... Para a gente aqui, a tese é a mesma, Lígia. A gente aponta de todos os lados e, obviamente, a reação da militância, dos propagandistas e daqueles que eu chamo de jagunços virtuais, né? São aqueles que atuam na internet para atacar jornalistas independentes que trazem informações incômodas sobre os líderes do grupo político para o qual eles prestam serviço. Então, a gente faz um trabalho de jornalismo independente que aponta a corrupção de todos os lados. E eu gostaria, e sempre repito, que a decência estivesse acima na hierarquia de valores em relação à ideologia. Porque hoje, você não nota que é uma guerra tribal e parece assim, em nome do combate à esquerda, então temos que eximir de responsabilidade quem estiver se dizendo de direita, em relação à sujeira, a esquemas de peculato, ladruagem em gabinete. Se nós combatemos a direita, então temos que eximir de responsabilidade as lideranças da esquerda, porque senão pode ser muito pior. A direita pode voltar ao poder se a gente não defender os nossos líderes. E nesse discurso que só visa a disputa imediata do poder, a moralidade pública se rebaixa. Sem a menor dúvida. Eu acho que, repito assim, aceito em número de grau tudo que você disse, é fundamental e não é só no Brasil, acho que é isso que também é importante dizer. Não é só no Brasil que você vê isso, então a sociedade civil precisa cada vez mais se posicionar. E aí você precisa cada vez mais um investimento em educação, porque educação é fundamental. Uma sociedade educada, ela não vai querer admitir corrupção, porque a corrupção não é bom. Todo mundo sai perdendo, você não vai ter uma escola de qualidade, você não vai ter um hospital de qualidade, você não vai ter nada de qualidade, porque tudo vai ficar, uma boa parte disso vai ficar presa no bolso de pessoas que são corruptas, independentemente de sua ideologia política, de governo que esteja, governo de direita, centro, esquerda, tanto faz, absolutamente tanto faz. Então, acho que é isso que a sociedade tem que entender, que ela não está ganhando nada com isso, ao contrário, ela está perdendo, porque os pagadores de impostos continuam pagando impostos e não estão vendo absolutamente retorno nenhum. Então, ou você se manifesta, mesmo que você seja uma manifestação um pouco mais desorganizada, mas mesmo você precisa voltar a se manifestar, o Brasil precisa voltar a combater a corrupção como ele combateu na época da Lava Jato. Se continuarem a desmantelar como estão desmantelando, você tinha me perguntado, teremos uma nova Lava Jato? Tenho a menor dúvida. E será talvez antes do que você possa imaginar, se a gente continuar nesse caminho. Deixa eu só fazer um contexto aqui, como informação do dia, aproveitando o seu comentário, que você falou da importância da educação. E hoje, lamentavelmente, demos a notícia, né, sobre o PISA 2022, que é um exame internacional de educação, e a notícia é que o Brasil piora em matemática, ciências e leitura. Quer dizer, com o resultado, o país ficou entre os 20 piores do mundo em matemática e ciências e entre os 30 piores em leitura, as 3 áreas do conhecimento avaliadas pelo programa. E eu fiz o comentário no X, na rede social, ex-Twitter, o analfabetismo facilita a manipulação de massa, por isso é um projeto político bem sucedido no Brasil. E é disso que nós estamos tratando, né? Quanto mais informada, quanto mais ferramentas mentais a população dispuser para filtrar discursos e saber contrastá-lo com a realidade das atitudes dessas lideranças, menos suscetível elas ficam à manipulação, a essa propaganda, a todos esses ataques virtuais.
e mais elas colocam a moralidade acima da ideologia. Muita gente parece não interessada nisso. Grebe, sua pergunta. Doutora, talvez eu a ponha numa encrenca aqui, vamos ver, né? A gente nem começou essa parte ainda. Pois é. Inaugure. A senhora entrevistou diversos advogados. Eu ia entrar é uma parte da sua pesquisa, vamos dizer assim, né? E a advocacia criminal teve um papel muito peculiar na Lava Jato, né? Porque é óbvio que a defesa dos réus é fundamental. Todo mundo precisa ter o direito de ser defendido com a melhor técnica possível e ótimo. Agora, a advocacia brasileira, sobretudo, eu vou citar um dos nomes que está na sua lista, o Cacai, notório Cacai. A advocacia brasileira, além de defender os réus, ela foi um pouco além. Ela fez uma campanha muito dura contra diversas ferramentas que estavam sendo, inclusive, inauguradas pela Lava Jato, como a delação premiada, né? E ela também não escondeu que existia uma mistura entre defesa técnica de alguns réus e preferência ideológica, né? Então, como a senhora acha que a advocacia criminal saiu desse episódio da Lava Jato? Essa é uma excelente pergunta, e eu não vou poder responder por uma razão muito simples. O que eu disser, eu vou estar influenciando o meu leitor. Ontem teve o lançamento do livro aqui em São Paulo, o Cacai veio de Brasília para assinar o livro, estava sentado ao lado do Roberto Liviano, que é do Instituto Diga Não à Corrupção. Ou só seja, você para propiciar esse momento. Mas você tem que escutar todas as vozes e deixar para o leitor entender o que aconteceu e tomar um julgamento. Acho que é isso que é o mais importante. É só por isso que eu não estou respondendo. Se você quiser, daqui a um ano, porque aí as pessoas já vão ter lido o livro, eu volto aqui e eu te dou a resposta sobre o que eu acho em relação a isso, com o maior prazer. Mas agora eu não posso, porque o que eu disser eu vou influenciar ou A ou B. E não é esse o intuito. Não precisa responder, faz só um joinha, um para cima. É isso aí. Bom, a gente já participou de programas, já fiz programas ao vivo com o Roberto Liviano, com o Cacai, com todo mundo, né? A gente participa das discussões públicas e, obviamente, a Lígia Maura Costa organizou esse livro sobre a Lava Jato, ouviu pessoas das mais variadas vertentes, quer dizer, ela ouviu o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e ouviu os advogados dos réus da Lava Jato, como o Cacai, como o Toron. Então, obviamente, são visões completamente diferentes a respeito da operação. Duda Teixeira, tem mais uma pergunta? Eu tenho um dos argumentos do pessoal que é contra a Lava Jato é de que a operação acabou punindo demais algumas empresas, né? Então, tipo Odebrecht, UTC, e que isso acabou sendo uma injustiça e acabou até prejudicando um pouco a economia do Brasil. O que você acha disso? Isso eu posso dizer, porque isso não tem nada a ver com o livro, isso é o argumento que se tem em combate à corrupção em todos os países do mundo, que diz que a punição é demais, etc, etc. Mas a base da punição é a base que foi instaurada pelo direito norte-americano. Os Estados Unidos, aqui, né, de novo, eles começaram em 77 e todo mundo meio segue o que eles fizeram. Você não pode punir uma empresa além do necessário. No caso específico da Odebrecht. A Odebrecht, a multa dela de FCPA seria de 3 bilhões. Mas ela mostrou que ela não tinha condições financeiras de pagar os 3 bilhões, que é um cálculo em cima das propinas que foram pagas, a multa seria de 3 bilhões. Tanto é que ela não consta da lista do FCPA. Por quê? Porque o Departamento de Justiça norte-americano reviu os cálculos e falou, realmente, a empresa, eu não quero quebrar a empresa. Eu quero dar uma multa alta, que é o sistema norte-americano, que você não se esqueça, né, para você pense 2 vezes antes de você praticar o mesmo ato, que aí ia ser o modelo norte-americano, mas isso não significa que eu queira quebrar. Tanto é que a multa foi revista e ela não está nem no top 10 das empresas que mais pagaram a nível de violação de FCPA. Então, a multa em relação à DOJ foi bastante reduzida.
esse argumento de que vai quebrar a empresa e tal, esse argumento se vê em todos os países, não é só aqui. Então, esse argumento é contra, não é contra a Lava Jato, é contra o combate à corrupção, que você escuta. De A todo narrativa mundo é sempre a mesma. que a corrupção continue, vai ter esse argumento. O combate à corrupção não é para quebrar a empresa. Muito pelo contrário. Além do que, a empresa corrupta, ela não terá o melhor produto, ela não terá o melhor preço. Por quê? Porque o dinheiro vai para o corrupto. Se hoje eu te pago 10, amanhã você vai querer 15, 20, 30. Existe um site que chama Ethisphere, não sei se vocês conhecem, que é das empresas mais éticas que tem no mundo, onde você participa, é que nem o selo de integridade da CGU, você participa se você quiser. E você tem várias empresas que participaram, e eles lançaram em 2022 um relatório que demonstra claramente que as empresas que estão no topo da lista, do ranking do Ethisphere, são as que a longo prazo tiveram melhor rentabilidade. Melhor do que outras empresas que não são tão éticas ou tão íntegras e que não tiveram, em setores semelhantes e que não tiveram a mesma rentabilidade. A mesma pesquisa foi feita por outro professor de Harvard, pegando, mas isso de 10 anos atrás. Então, para quem trabalha na minha área, assim, 10 anos de pesquisa atrás, você fala é muito tempo e tal e tal. Mas é uma pesquisa super bacana, onde ele pegou na lista Forbes das 500 maiores empresas e avaliou empresas que trabalhavam em países altamente corruptos, com base na Transparência Internacional, que tem um relatório que é bastante respeitado por todos. E, com base nisso, examinou que, no longo prazo, as empresas que tinham um departamento de compliance mais duro, elas tinham uma performance muito maior financeira do que aquelas que tinham, né, que eram mais flexíveis, digamos assim, e em ambos os casos em países altamente corruptos, ou seja, países com corrupção sistêmica ou endêmica, que é o nosso caso, por exemplo. E então isso só demonstra que você ser ético, que você ser íntegro, no final te dá um resultado financeiro. Ao contrário, se você não é porque você ganhou um contrato que você fala, opa, vou ganhar muito dinheiro. Pode até ser, mas a corrupção vai comer parte do seu dinheiro. Então, é isso que às vezes as pessoas não sabem e não gostam de divulgar. E quando se pune as empresas corruptas, você não está punindo as melhores empresas, né? As que fazem os melhores produtos. No final, você está punindo empresas que distorcem o mercado. Exatamente, que distorcem o mercado, que distorcem a concorrência. Então, não necessariamente é o melhor produto que foi escolhido, porque muitas vezes a licitação ela foi feita de uma forma que aquela empresa X era a empresa que iria ganhar, que não necessariamente tinha o melhor produto e muito menos o melhor preço. E aí o que acontece? O investimento em pesquisa e desenvolvimento, quando você tem uma empresa que é corrupta, não vai para a pesquisa e desenvolvimento, ela precisa ir para onde? Para o corrupto. E o corrupto, cada vez ele fica mais ganancioso. Se você paga 10 hoje, você vai pagar 15, 20, 30, a hora que chega um momento que você, além de você pagar mais para a corrupção, você tem que montar hoje em dia um esquema muito grande para evitar e para esconder o dinheiro. Porque cada vez mais tem se passado leis em paraísos fiscais que evitam que você, né, esconda o dinheiro com a facilidade que se tinha antes do ataque às torres norte-americanas, torres gêmeas, em 2000. E essa narrativa ela é ilustrativa da ganância, né? Inclusive porque as empresas que estavam corrompendo, que estavam pagando propina, elas estavam obtendo contratos públicos em valores muitas vezes bilionários em razão desse pagamento do suborno. E quando isso acaba, quando é descoberto, e aí vem um momento em que todo mundo fica mais quietinho, a empresa precisa concorrer no mercado de verdade. E aí, muitas vezes, o empresário sente dificuldade, porque ele está concorrendo dentro daquelas regras que deveriam valer. E que os empresários e empreendedores decentes atuam. Quer dizer, eles não molham a mão de ninguém, para usar assim, a expressão bem popular. Então, eles precisam ter toda uma qualidade de trabalho profissional, de equipamento, enquanto eles estão concorrendo com aqueles que estão faturando bilhões para comprar maquinário, para pagar salários melhores, etc. Quer dizer, você tem uma distorção completa do mercado em razão do pagamento de propina. Essa narrativa, ela falseia um tanto a realidade, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E essa narrativa, de novo, não é no Brasil e não é assim, a Lava Jato criou isso. Não, se tem uma coisa que isso eu posso dizer que não tem nada a ver com o livro, porque isso é quem estuda corrupção mesmo. Se tem uma coisa que isso não fez, que a Lava Jato não fez, foi destruir a economia e tal. Leia em Angola, leia em países altamente corruptos, que você vai ver que o discurso é exatamente o mesmo. O famoso eu não sabia, você vê em vários casos famosos de corrupção, eu não sabia, ou seja, o discurso é idêntico, pouco importa a bandeira que se mude, quando você está trabalhando em país altamente corrupto. Agora, só para citar 2 exemplos, e depois eu vou chegar no caso da Braskem, mas acordo de leniência, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou o acordo de leniência da Odebrecht, mas ali havia previsão de multa, outras questões. E agora a gente vê os irmãos Batista, Joesley e Wesley, da JIF, que tem, entre outras empresas, a JBS, tentando obter um desconto, e isso foi motivo de batalha nos órgãos de fiscalização e controle, gente que deu, gente que derrubou, para a multa dentro do acordo de leniência. Quer dizer, você tem uma multa ali de 10,3 bilhões de reais, e eles querem abater 6,8 bilhões, pelo menos, e nesse momento não conseguiram ainda, mas eles são muito influentes, eles aparecem em eventos internacionais com a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, houve multas impostas ali em acordos de leniência, mas na sua visão era algo proporcional ao tamanho daquelas empresas, a JBS aí está entre as maiores do ramo no mundo, e nada assim completamente prejudicial à economia. As multas sempre são proporcionais. De novo, o modelo brasileiro copiou do norte-americano. As multas são proporcionais. E se as empresas tivessem demonstrado que essa multa iria, de fato, comprometer a empresa e a sobrevivência da empresa, ela teria sido reduzida. Da mesma forma que o DOJ, o Departamento de Justiça norte-americano, reduziu a multa do Odebrecht, ela também seria um modelo, a gente copia um modelo, a gente também se adapta aqui. Sim. Quer dizer, o intuito não é quebrar a empresa, muito pelo contrário, é simplesmente dar uma multa para que ela compense todo o lucro ilícito que ela teve, porque um pagamento de propina você está tendo um lucro ilícito, e que compense os demais concorrentes e o próprio poder público, que o poder público é que acabou pagando por isso. Então, Posso só completar? Diga, Graeb, eu só não queria perder o gancho aqui da Braskem, mas fica à vontade. Não, é rapidinho. Eu queria lhe perguntar, existe uma iniciativa de partidos políticos, né, para suspender e rever todos os acordos de leniência. Não é um pedido das empresas, não é um pedido da Advocacia Geral da União, é um pedido de partidos políticos para rever todos os acordos de leniência, porque eles teriam sido feitos num estado de coisas inconstitucional no Brasil. O que a senhora acha desse argumento? Eu acho que só o fato de vir de partidos políticos eu já vejo um grande problema. Eu acho que eu e você também. Os acordos de leniência foram firmados acompanhados de advogados. Quer dizer, se você for ver a lista de advogados, os advogados são excelentes, são os melhores criminalistas que tem no Brasil, que participaram, né, de vários desses acordos de leniência. Então, essa é a minha visão, quer dizer, eu acho uma pena, e vindo de político significa não tem ideologia direita-esquerda ou centro, pouco importa, o que eu quero é que a corrupção continue, então isso é muito triste. Combate à corrupção. Ou seja, que a corrupção continue, é por isso que eles querem rever os acordos de leniência. Sim. Né? Ou seja, né? Só deixando claro para o público, a Lígia quer que o combate à corrupção continue, que a corrupção, sempre, evidentemente, acabe. Ela está falando em relação àqueles que ainda têm o desejo de delinquir. Né? Exatamente. E querem manter aberto uma margem. Ou seja, eu quero manter aberto o sistema que eu tinha antes, talvez até antes da lei anticorrupção. Se mexermos na lei das estatais, daqui a pouco vão querer mexer na própria lei anticorrupção. Acho que só não mexeriam porque, querendo ou não, o Brasil ratificou a Convenção da ONU contra a Corrupção, o Brasil ratificou a Convenção da OCDE contra a Corrupção, então é mais difícil você fazer, né, as alterações que talvez muitas pessoas queiram aqui no Brasil, pessoas que não gostam do país, pessoas que não querem a melhoria do país, pessoas que não se importam com a população mais pobre, que elas não querem que elas tenham um futuro mais brilhante, que elas tenham um futuro melhor, porque a hora que você tem um dinheiro que é parado por causa de corrupção, é essa pessoa que vai deixar de ter um futuro brilhante. Então é isso que é o mais triste e é isso que a gente tem que combater.
Olha, sobre o caso da Braskem, eu publiquei um artigo hoje no Antagonista, quem ainda não viu, veja o afundamento do Brasil, a politicagem por trás do caso Braskem. Então está lá tudo mais detalhadinho em relação ao histórico, envolvendo corrupção também. E o ponto central aqui que eu queria levantar para você, Lígia, não sei o quanto você está acompanhando de perto, obviamente tem uma questão técnica ali sobre afundamento de solo, sobre o deslocamento de dezenas de milhares de brasileiros da área que foi apontada como a área sensível ali, foi apontada pela Defesa Civil, mas a questão é a seguinte: havia toda uma narrativa de que essas empresas não podiam ser prejudicadas porque elas prestavam um serviço excelente, elas têm uma excelência em qualidade, etc. E aí vem aí o braço petroquímico da Odebrecht, que tem também a Petrobras como sua acionista, e está envolvida num desastre ambiental. Quer dizer, não é mais um elemento que contesta essa narrativa, que ilustra como isso assim como você colocou, né, uma narrativa padrão de defesa daqueles que foram acusados e envolvidos, porque quando a gente acompanha o trabalho dessas empresas, a gente vê, peraí, essa empresa não tem nada de extraordinário, né? O que ela tinha de extraordinário talvez fosse o poder de pagar propina para políticos, para obter contratos públicos, e assim ganhava muito dinheiro, podia investir, etc. Mas quando a gente vê lá o resultado dessa impunidade, a gente vê uma série de problemas decorrentes da atuação dessas mesmas empresas. E quanto não vai custar para o país? Muito. Vamos voltar para a Mariana, né? Não vamos nem falar na Braskem, mas vamos ver com algo que já aconteceu. Quantas vidas se perderam? Isso tem preço? Isso não tem preço. Vai me dizer que ninguém sabia que poderia acontecer? Aconteceu 2 vezes, não é que aconteceu uma vez só. E no caso da Braskem é a mesma coisa. E o que é interessante é que a hora que você tem desastres ecológicos em geral, você vai ver que sempre teve algum problema de pagamento de propina. Por quê? Porque o fiscal deixou de ver o que tinha que ver. Então, o desmatamento ilegal da Amazônia, você tem corrupção também. Você tem corrupção, você tem violação de direitos humanos, tudo isso você tem, no fundo, corrupção, que é o que eles chamam de crime organizado. Você tem vários aspectos, né, que vai desde imigração, de tráfico de pessoas, vai de ilícito de meio ambiente, ou seja, tudo isso você tem alguém que recebeu alguma coisa e que resolveu fechar os olhos. Quanto que não custa isso para o país? Muito, a impunidade custa muito caro, né? Os brasileiros pagam o preço pela impunidade. E muitos com suas vidas, isso não tem preço. Exatamente. Graeb, quer levantar mais uma questão? Eu estou aqui já satisfeito. Altos esclarecimentos aqui da nossa professora. Diga, Duda Teixeira. Pergunta difícil aqui. Por que o STF... Alguém fez alguma pergunta fácil até agora? Não, se fez alguma, eu a gente estava só com os aperitivos aqui para contextualizar. Agora vem as mais complicadas. Por que o STF, que no começo parecia tão majoritariamente a favor da Lava Jato, dá uma virada e de repente ataca a Lava Jato como fez? Até o Gilmar admitiu isso, né? Que o STF foi contra a Lava Jato, atacou a Lava Jato. É muito interessante, né? Não é? Por que dá essa virada? Alguma ideia? Eu acho que vocês, como jornalistas, vocês devem ter várias ideias do que pode ter acontecido. A Duda está provocando você para ouvir a sua avaliação. Eu recomendo que você leia a entrevista do Marco Aurélio Mello, que ele conta com detalhes. E o bacana é que ele fala não só do Mensalão, porque ele julgou o Mensalão, mas ele julgou também a Lava Jato. Então, acho que seria interessante saber o que aconteceu na visão dele, porque ele estava lá dentro. Então, acho que ele poderia ver com mais clareza o que foi que aconteceu. Agora que todos nós brasileiros vimos que teve uma reviravolta dentro do Supremo, sem dúvida, o novo Supremo, porque nós estamos um novo Supremo, não tenho ideia do que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que essa PEC de limitação do número de anos dos ministros do Supremo talvez seja uma coisa necessária para o país. Então, os mandatos fixos, né, que você está falando? Uhum. Ao invés de ser vitalício, né, você ter um mandato de 10 anos no Supremo e depois um novo ministro ou ministra, quem sabe, né, será nomeado. Quem sabe a gente deixa de ser quase lanterninha na América Latina, em cortes superiores. A Corte Suprema Brasileira é número 32 de 33 países, a gente só perde para a Argentina, em número de mulheres, nós só temos uma, a Argentina não tem nenhum.
Ou seja, isso já é muito significativo. Não que as mulheres sejam menos corruptas, embora tenha estudos sobre isso, mas tem um viés muito grande, onde você tem poucas mulheres em poder de liderança, então é difícil você realmente saber se elas são mais íntegras, mas uma coisa que é certo é que as mulheres, elas são muito mais criticadas quando elas cometem coisas erradas do que os homens. E tem uma coisa que as mulheres são melhores juízas também, não tem isso? Elas julgam melhor? Eu acho que elas, não sei se elas são melhores juízas, mas como elas serão muito mais criticadas, elas vão pensar muito mais antes de tomar uma decisão. Elas são julgadas de uma forma muito mais dura do que os homens. Lembrando que a capa da Cruzoé dessa última semana, a revista semanal publicada, vinculada aqui ao Antagonista, foi Como Consertar o STF. O autor da matéria de capa é o próprio Duda Teixeira, e um dos elementos ali colocados foi justamente a fixação de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal, que é um tema debatido no Congresso Nacional, embora sempre haja aí as reações e os telefonemas. É algo que seria escandaloso nos Estados Unidos, aqui tem acontecido bastante, a gente ainda vai abordar muito isso. Ministros do Supremo telefonando para deputados, telefonando para senadores, quer dizer, se tornaram grandes operadores políticos com uma caneta poderosa na mão, porque são eles que julgam os próprios parlamentares, já que eles têm foro privilegiado. Lígia, em relação à transformação pessoal, aprendizado, com todas essas entrevistas, sempre que a gente se debruça sobre um tema com tamanha profundidade como você fez, a gente acaba aprendendo alguma coisa, acaba enxergando o mundo de outra maneira. O que você tira de lição dessa obra? Eu tiro de lição que sempre vai ter um caminho. Mesmo que você pense que não exista caminho, sempre terá um caminho. E é muita persistência e vontade de mudar, que você pode conseguir. Lígia Maura Costa, senhoras e senhores, agradeço imensamente, organizadora do livro Lava Jato, Histórias dos Bastidores da maior investigação anticorrupção do Brasil. Ela trouxe um exemplar aqui para mim, para o Carlos Graeb e para o Duda Teixeira. Obviamente a gente vai ler e talvez repercutir algum detalhe aí. Essa entrevista do Marco Aurélio Mello pode ser realmente muito interessante. Eu lembro que o Marco Aurélio Mello, ele votou de uma maneira diferente da maioria dos ministros no caso da suspeição do juiz Sérgio Moro. Ele votou contra a suspeição, assim como Luiz Roberto Barroso, e até enfrentou a questão das mensagens roubadas da Lava Jato, aquela violação de aplicativos de celular pelos hackers, de uma maneira completamente diferente, falando do diálogo entre o Estado julgador, o Estado acusador. Ele tomou uma postura ali bastante diferente dessa ala mais anti-Lava Jato, de Gilmar Mendes, de Dias Toffoli. Então, fico curioso para ver o que ele declarou para Lígia Maura Costa. Muito obrigado pela participação, sucesso no livro, a gente vai ler com muito interesse e curiosidade. Muito obrigada pela oportunidade, porque toda vez que a gente tiver gente que queira brigar contra a corrupção, a gente tem que estar junto. Estamos juntos nessa perseverança pelo combate à corrupção no Brasil. Nós somos totalmente alinhados nessa tese de que a corrupção não é de direita, de esquerda, de centro. A gente aponta todas, como o jornalismo tem de fazer e como, claro, grandes autores, autoras de livros precisam fazer. Quer dizer, não é como propagandistas políticos aí de lado a lado que ficam passando pano para o seu grupinho.